Quem sou eu? É uma das perguntas, é uma das 3 perguntas da humanidade. Quem sou eu? Para onde eu vou? E se há vida após a morte? De onde eu venho? Quem sou eu? Para onde eu vou depois que morrer? São perguntas inerentes do ser humano. E nesta série aqui eu quero estar respondendo a esta pergunta para você: quem sou eu? Vamos lá! Nós vamos estar falando de identidade. A sua identidade está conectada ao seu propósito de vida. Sem saber o seu propósito de vida, vai ser muito difícil você entender a sua identidade. Porque o propósito nos conecta com quem nós somos. Desde que você nasceu, Satanás ataca a sua identidade, porque a sua identidade está ligada ao seu propósito de vida. E o propósito de vida põe a sua vida em curso, coloca você no rumo, alinha tudo que há em você com a vontade de Deus. Esta identidade te conecta com a plenitude, com o ser completo, quem eu sou de verdade. E durante toda a história da humanidade, o diabo vem esmagando a identidade das pessoas a tal ponto delas continuarem nessa ferida de não saber quem são por toda uma vida. Nasce, cresce, casa, tem filhos e morre. E não sabe quem são. Quando Jesus restaurou a minha identidade, ele restabeleceu meu senso de propósito, meu senso de pertencimento, meu senso de aceitação, meu senso de estar completo em Deus, ou completa em Deus. E por causa dessa restauração da minha identidade, eu tenho um padrão, eu tenho um molde para que eu possa viver por ele. Então eu tenho senso assim, de paz e de plenitude. Eu não sou mais uma obra inacabada, mas eu sou uma obra completa. Silvana, por que você está falando isso? Porque custou, gente, suei para entender quem eu sou, e a cada dia ainda estou entendendo, já caminhei bastante nesta jornada, mas eu acredito que até a vinda de Cristo Jesus, nós vamos estar nesta jornada de conhecermos quem nós somos nele. E o que é a identidade, então? Identidade é a nossa personalidade. Quem ou o que você acredita ser como pessoa ou como indivíduo. Todos nós temos uma identidade única. Essa identidade como pessoa, ela é especial. Ninguém mais é como eu, ninguém mais é como você. Nós temos esse código genético ou DNA, e é diferente dos demais habitantes do planeta. Nós temos impressões digitais únicas e você precisa saber quem você é. Quem que o Abba, o nosso paizinho, criou você para ser conectado com o nosso irmão mais velho, Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículos de 15 a 17. 2 Coríntios 5, 14 a 17 diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que Jesus, morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos, que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Na verdade, ele morreu para que todos aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos o ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Quer dizer, Jesus de Nazaré veio como homem, andou na terra como homem, mas agora ele não é mais desse jeito. Ele está glorificado com o nosso Pai no céu. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação ou nova criatura, e as coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo.
Então, o que nós temos em questão aqui de identidade? A nossa identidade é bem interessante, porque nós estamos mortos com Jesus, nós morremos no dia que nós aceitamos a Cristo Jesus, nós morremos na cruz com Ele. Nós estamos vivos em Cristo, porque assim como Cristo ressuscitou, Ele nos ressuscitou nele, nossos espíritos estão ressuscitados ou ressurretos em Cristo. E a outra parte da minha identidade é que agora eu preciso viver para Cristo. Então, nossa identidade hoje, identidade de crente, é uma beleza. Nós estamos mortos, vivos em Cristo e viver para Cristo. É essa a nossa identidade hoje. Então, um dos maiores desafios para nós em maturidade cristã é descobrir nossa identidade em Cristo. Em 2 Coríntios, como nós lemos, você é nova espécie, você é nova criatura. E tem um curso meu aqui inteiro sobre essa nova criatura, está na pasta de formação de obreiros. Você é a justiça de Deus e a justiça de Deus te faz essa nova espécie. Vai lá e assiste esse curso, é tremendo. Parte de mim morreu, minha natureza adâmica, no dia que eu aceitei a Jesus, minha natureza adâmica morreu. Mas também foi no dia em que eu ressuscitei como nova criatura. Então, meu condicionamento adâmico, meu condicionamento espiritual e almático morreu no dia em que eu aceitei a Jesus. Esse condicionamento de ser reflexo de Satanás na Terra, porque o nosso espírito nos conectava diretamente com a fonte da maldade humana, porque é isso que, como homens adâmicos, nós espelhamos no pai da mentira. Então, meu condicionamento espiritual, o teu condicionamento espiritual morreu no dia que você aceitou a Jesus. Agora, o que aconteceu nesse dia? Veio à tona um novo eu, essa nova espécie, essa nova criatura. O teu espírito ressurreto pelo Espírito Santo é uma nova criatura 100% unida a Cristo. Não existe você, não existe eu sem Ele. Nós somos a cara metade de Cristo e Cristo é o nosso outro eu. Nós não existimos sem Ele. Aí, como eu disse, você pode aprofundar esse estudo lá neste canal do YouTube que eu falei, tá? E ninguém, segundo a palavra de Deus, agora que todos nós que cremos em Cristo, nós somos novas criaturas, a ninguém nós conhecemos mais segundo a carne, porque a carne é o ego, é a sombra que nós projetamos na humanidade, nós vamos ver isso daqui a pouco. Se você é nova criatura, o teu irmão em Cristo também é, então agora nós conhecemos esta pessoa segundo o Espírito, quem ela é de verdade. Todos nós sofremos de crise de identidade quando nós operamos no homem adâmico. E é complicado porque nós convertemos, nós viemos para a igreja e eu não sei você, eu só fui me interessar pelo assunto de identidade em Cristo há uns 3 anos atrás. Antes eu não estava nem um pouco preocupada em descobrir quem eu era nele. Só depois que ele começou a trabalhar comigo, me puxar, me trazer para perto dele para eu entender quem eu sou nele e quem eu devo ser no mundo, é que eu fui pesquisar e me inteirar um pouco mais sobre identidade em Cristo. Na verdade, eu me tornei um expert em identidade em Cristo. Essa é a minha mensagem ao mundo. Então, quando nós falamos de condicionamento adâmico, nós estamos falando de um DNA muito interessante. O nosso genoma adâmico nos conectava direto com as profundezas do inferno. Nosso DNA adâmico, nosso homem espiritual, criatura antiga, velha criatura, o homem do pecado, nos conectava diretamente com o DNA satânico. Mas agora nós vamos falar desses 6 tipos de identidade adâmica. Nós temos a identidade número 1, identidade caída. Todos estamos condicionados mentalmente em Adão.
O teu papel e o meu é sair fora desse condicionamento mental e cair dentro do condicionamento em Cristo. É nós ensinarmos a nossa alma a ser igual a Jesus, nosso irmão mais velho. Então, o teu papel principal no reino, assim que você começa a entender que você tem uma identidade nele, é ensinar a tua alma a ser igual a Jesus. Nós temos a segunda tipo de identidade, a identidade que nos é imposta. Sabe aquela identidade que é adquirida por pressão do grupo, uma imposição cultural. Aqui no Brasil nós temos essa pressão do grupo brasileiro, da mulher ser mais à vontade, dada, né? E eu lamento, porque na nossa cultura, quando eu era adolescente, a gente era treinada para ser amante de homem rico. As coisas loucas que eu escutava quando menina, que mulher boa era mulher bonita era boa de cama, que a mulher tem que ser boa de cama e umas palavrão feio, né? As coisas esquisitas. Isso é condicionamento do grupo. Então, gente, nada contra aqui que eu não sou feminista, mas eu estou dizendo do grupo. Meu grupo feminino, a gente, da minha idade lá atrás, não, eu venho da roça, mas o povo da roça não era bobo, não. O pessoal falava que a gente tinha que ser uma dama, não sei o que, e uma PUTA na cama, misericórdia. Isso é uma pressão. E você vê que nosso país flui em perversão sexual. Então, há uma pressão, essa identidade imposta sobre certos grupos. Então, identidade imposta sobre os homens, identidade imposta sobre as mulheres, sobre os garotos, sobre as garotas. Esta imposição cultural. Aí nós temos a identidade confusa. O que é essa identidade confusa? É quando a pessoa tem problema com relação à sua imagem pessoal, ela muda de tom de pele. Gente, eu não tenho problema com identidade pessoal, não, com relação ao meu cabelo. Já mudei bastante de cabelo, mas foi uma transição capilar aqui que eu estava tentando acertar a mão. Mas tem pessoas que têm problema, têm identidade confusa nesse sentido, não se aceitam com o corpo que tem, com a cor que tem, com a pele que tem, com o cabelo que tem, com o peso que tem, com o gênero feminino ou masculino. Então aí a gente tem essa identidade confusa. Isso vem de Adão. E nós temos uma identidade roubada. Tem pessoas que têm essa identidade roubada mais acentuada. É quando você quer ser alguém que você não é. É quando você imita outras pessoas por aí. Quando eu fiz meu curso de formação em coaching, é muito comum as pessoas nessa área ensinar a gente a modelar alguém de sucesso. Eu nunca gostei daquilo. Eu falei, por que eu vou imitar uma cópia se eu posso imitar a fonte que é Jesus? E foi isso que eu fiz. Eu falei, chega de imitar cópias. Então, essa identidade roubada, tem gente que quer ser o outro. E é comum nesse mundo de coaching a gente vê assim, as pessoas que estão em treinamento, trabalhando diretamente com o coach cabeça ali. Você vê aquele bando de meninos, mentores e mentoras imitando o coaching em tudo. Isso, gente, lá no fundo, lá atrás, vai causar um certo probleminha, sim, de identidade na pessoa. Por mais que ela diga ser madura, lembra que nós estamos criando caminhos neurais. E toda vez que nós criamos caminhos neurais, sinapses neurais, nós estamos abrindo-nos para que protetores de ego entrem aí. Lembrando que os protetores de ego são o quê? Falsas personalidades, falsos eus. Isso, de novo, faz parte da natureza adâmica. Nós temos uma identidade falsa. Só falar uma coisinha aqui, olha. Identidade roubada é comum também, gente, em artistas. Eles fazem um papel de vilão num filme ou numa novela, depois de mocinho, depois de não sei o que, e vão ficando com a sua cabeça virada, vão ficando com a cabeça doida. Quantos atores a gente sabe que está tendo crise de identidade? Por quê? Roubou a identidade do papel que ele fez.
Nós temos a identidade falsa, pessoas de todas as áreas, de todos os níveis sociais têm esse problema. Por quê? Porque nós estamos vivendo fora da conexão com o nosso eu verdadeiro. A identidade política aqui é um problema sério, por causa de ideologias políticas. Aí nós temos essa identidade política, que a pessoa se associa com um partido político e acaba dizendo eu sou bolsominion, eu sou não sei das quantas, eu sou petista, eu sou do PCdoB, eu sou não sei do que. Toda vez que nós dizemos eu sou e a gente se liga a uma entidade política, o que nós estamos vivenciando? Divisão. Essa identidade política divide as pessoas para formar uma falsa ideia de grupo, a fim de manipular você. A política corrompe tudo aquilo que ela toca. Isso aqui é uma porcaria, gente. A política do sistema adâmico, que ela toca, ela corrompe. Então, o alvo dessa identidade adâmica, dessa identidade política, é de te separar de Cristo. Separar-se de identidade política e sua agenda, para você que quer ser maduro espiritualmente, é o primeiro passo, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a entender minha identidade em Jesus, quando eu comecei a me aprofundar nisso. Eu saí das redes sociais, eu parei de seguir redes sociais, parei de brigar por políticos nas redes sociais, porque, gente, nós somos de Cristo, nós não somos de direita nem de esquerda, nós somos do alto, nós somos filhos e filhas do reino. É claro que, ao votar, eu vou votar numa agenda política que respeite e apoie a ideologia cristã. Não vou votar em maluco, não vou votar em gente que é pró-aborto, pró-isso, pró-aquilo outro, né? Então, mas também não vou ficar com bandeirinha defendendo ninguém, não. Esses políticos aí se arrumam depois, né? Se as pessoas soubessem quem elas são em Cristo, jamais permitiriam ser manipuladas. Eu detesto gente que chega em mim de um jeitinho, com a conversinha mole daqui e dali, querendo me manipular. Eu corto na hora. E você deveria também. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, e quem sabe quem é em Cristo não aceita manipulação. Jamais. E aqui entra esta questão da identificação com o partido político. Por exemplo, identificar-se com o PT ou com o partido do Bolsonaro aí, ou qualquer outro político que tiver, se você não está no Brasil, está em outro país, qualquer partido político que você se identifica, quer seja de direita, de esquerda, comunista ou conservador ou capitalista, se você não tomar cuidado, a sua identificação com esse partido vai moldar a sua identidade, vai moldar quem você é e vai se tornar um chato de galocha. O mesmo vai acontecer se você se identificar com a placa da tua igreja, com denominação religiosa. Nós estamos falando de identificação com grupos. Quando nós nos identificamos com uma denominação, a pessoa se identifica com aquele grupo. Por exemplo, sou batista, sou presbiteriano, sou pentecostal, sou adventista, sou católico, sou espírita, sou isso, sou aquilo outro. Esta ligação com essa identificação com o grupo religioso, quase que não saiu aqui, vai moldar a sua identidade. Aí o que acontece quando essas coisas moldam a nossa identidade? A gente acaba ficando partidarista, grupista, bairrista, chatista, e não tem quem te aguenta. Aí entra o quê? Divisões. Lembrando que o plano do inimigo é separar a gente, é nos dividir, é causar confusão. Quando você sabe quem é em Cristo, você vai se unir a pessoas que sabem quem são em Cristo, todas as barreiras vão cair por terra. Porque não há lugar para manipulação de pensamento, não há lugar para manipulação de quem eu sou, de quem você é. Então, quando eu digo sou batista, sou presbiteriano, sou brasileira,
eu estou me identificando com o quê? Com a nação brasileira, com o grupo de brasileiros, com os nascidos no Brasil. Então, a minha identidade é moldada por minhas identificações. A minha identidade, quem eu sou, minha personalidade, ela é moldada pelas minhas identificações. E aí vai formando o que? O meu modo de pensar, vai formando o meu modo de agir. Aqui agora vem a chave para a sua formação, para a sua transformação. Com o que ou quem você se identificar, vai mudar a sua identidade. É aqui que você pega a caneta e começa a reescrever a sua história de vida. É aqui você tem o controle para reescrever, para refazer a sua vida por causa desta chave. Com quem você se identificar, vai moldar a sua identidade. Então vamos definir o termo identificação. Identificação quer dizer relacionado ou associado com alguém ou algo, o mesmo que associação, ser considerado como alguém igual. Você está na associação, por exemplo, dos produtores rurais. É uma associação de pessoas que são iguais, que produzem coisas iguais a você, né? Uma conexão muito próxima que te faz idêntico a outro. Associação dos motoristas de táxi, associação dos motoristas de Uber, associação dos teólogos do Brasil, associação dos missionários, e assim vai. Então, quando nós falamos estes nomes, imediatamente ligamos os nomes aos seus movimentos. Aqui nós vamos dar o exemplo de pessoas. Eu vou falar de pessoas estrangeiras. Martin Luther King, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. Qual que é a bandeira que ele carregava? Os direitos civis, né? Ele falava de direitos civis. John Nott, um dos homens de oração, né? Quando nós falamos de homens de oração, John Nott é um dos maiores homens de oração. Era conhecido como o homem que tinha joelho como de camelos, de tanto que orava. Ele era da presbiteriana e foi muitos anos atrás. Então, quando se ouve falar de John Nott, nós falamos de oração e de igreja presbiteriana. Quando se fala de Madre Teresa de Calcutá, o que a gente pensa? Nós pensamos em católicos, em uma pessoa freira que cuidava de pobres e doentes. A associação com o nome de Madre Teresa de Calcutá nos leva a pensar no movimento, nessa mulher católica trabalhando com os pobres e doentes. Aí, quando nós falamos de Jesus Cristo, igreja, gente, misericórdia. Quando se fala de Jesus Cristo, que referência tem de igreja? Que associação, que definição, que identificação, né? Jesus com a igreja, mas você vê que a igreja, por causa de falta de maturidade, fica complicado de associar, de identificar a igreja com o Mestre Jesus, com o dono, com o seu marido. Jesus se identificou conosco, se tornando um de nós. Ele veio em forma de homem, andou na terra como um homem, morreu como um homem, a fim de que agora você e eu, mortos para o pecado, mas vivos para o Espírito, possamos nos identificar com Ele e nos tornarmos filhos de Deus. Lembra que nós lemos o texto em 2 Coríntios 5, de 14 a 17, quando ele fala que ele morreu por todos para que aqueles que vivam, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E agora, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não conhecemos mais desse modo. Qual que é a nossa identificação agora com a nova criatura, com Jesus, o homem ressuscitado, o Deus e homem glorificado, e agora nossa identificação tem que ser com Ele. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e isso que tudo se fez novo. Nossa identificação com Jesus nos torna novas criaturas. Então, um dos segredos da vida com Jesus, após você nascer de novo, é este.
você não tem mais como se separar de Jesus. Você está grudadinho em Jesus ou no Espírito Santo, assim como Ele em você. Não existe mais eu sem Ele. Não existe essa separação. Você está unido ao Espírito, você está unido a Cristo. Não tem como separar. Por exemplo, quando você tem um filho, o seu filho nasce com o seu DNA e com o DNA do seu esposo. Aí, quando vai ver o tipo sanguíneo da criança, é essa mescla do pai e da mãe, não é assim? Então, nós somos a criança terrena ou a criança celestial. Nosso DNA foi mesclado com o DNA do pai e o DNA de Jesus, homem. Então, nosso DNA tem o nosso lado homem e tem o nosso lado celestial, fundidos num só espírito. E isso faz de nós tão deuses quanto Deus. Isso nos coloca diretamente na família de Cristo, nos coloca diretamente na família de Deus. O teu DNA é humano por causa de Cristo, não, por causa de Jesus, homem, e nosso DNA de deuses, que é o DNA do Espírito Santo em nós, fundidos. Homem e celestial unido numa só pessoa, nova criatura. Então, a identidade da igreja está associada à identidade de Jesus. Efésios 5 diz que Jesus é a cabeça do corpo. Então, a nossa identidade enquanto igreja, lembrando que igreja é você, não é o corpo, não é só o povo, o ajuntamento, mas você. Então, você está ligado a Jesus, que é o cabeça, é o teu cabeça. Cabeça da tua vida, porque você faz parte do corpo. Aí nós temos as 3 identidades dominantes. Quando nós falamos de raça humana, nós temos a identidade de curto prazo, é aquela identidade da família, pais, irmãos, que constituem a sua identidade genética. Aqui vem a identidade psicológica, porque seus pais é que formaram a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, de agir e de comportar, né? Então, essa identidade psicológica vem dos nossos parentes, assim como dos pais. São, por exemplo, você vai falar assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, meu tio é assim, assim, assado, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Né? Então, daí vem, daqui dessa identidade da família de curto prazo, vem também nossa identidade com a pobreza, credo, a doença e o vitimismo. É aí, nessa família de curto prazo que nós começamos a nos identificar com pobreza, doença, vitimismo. Né? Agora lembre-se, você não é mais vítima em Adão, você é um vitorioso em Cristo. Identifique-se com a tua natureza e pare de canalizar essas coisas pelas quais Jesus escolheu morrer por você para pôr fim nelas. E ainda temos aqui a identidade religiosa. Dentro dessa identidade religiosa nos fala de perseguição e de morte. Qual é a nossa identidade, então, de longo prazo? É a família adâmica. Você é nascido no pecado, morte, condenação. Todas as identidades negativas dentro da família adâmica, tais como personalidade e traços de caráter. Tudo isso é identidade de longo prazo, porque vem lá da árvore do conhecimento do bem e do mal, de Adão. E aí, glória a Deus, aleluia, vem a nossa nova identidade, que é a família de Deus, realeza, você é majestade. Então, nós somos renascidos em justiça, vida e justificação, nada de negativo, nada de juízo, nada de julgamento. Tudo que é positivo dentro da família de Deus, dentro da realeza de Deus, aí nós fazemos parte dessa nova identidade. O único problema é que a tua alma ainda não sabe disso. Aí a gente vai ter que ensinar esta alma que você faz parte dessa identidade aqui da família de Deus, da realeza. E esse é o nosso objetivo aqui nesta jornada. Fica com Deus, a gente se vê na próxima aula, onde eu vou dar continuidade falando sobre identidade.